Olá pessoal, meu nome é Raquel Julian, sou professora no Instituto de Física da URGS e hoje nós estamos aqui para falar sobre equações de Maxwell. As equações de Maxwell têm uma importância tão grande que nós dedicamos uma aula especialmente para elas. Ela vai ser curtinha, mas é mais uma revisão do que uma aula propriamente dita. Vocês já sabem tudo isso que eu vou falar hoje, é uma revisão mesmo. Veja bem, nós passamos o semestre falando sobre as equações de Maxwell. Agora nós só vamos colocá-las todas juntas no mesmo local e olhar para elas todas juntas. Veja, a primeira que nós aprendemos é a lei de Gauss. Então, a lei de Gauss nos diz que se eu tenho uma carga, por exemplo, se eu fizer uma superfície fechada, eu consigo, se eu fizer o produto escalar do campo elétrico com o vetor dA, que é a área, e eu integrar essa superfície fechada nesse produto escalar, eu consigo determinar quanta carga tem dentro dessa superfície. E no caso aqui, nesse exemplo, né, bem simples, eu tenho uma carga positiva, por exemplo, então eu vejo que o fluxo de campo elétrico através dessa superfície é um fluxo positivo, porque dentro tem uma carga positiva. Então isso é o que a lei de Gauss nos diz. Então isso é a lei de Gauss para o campo elétrico. Eu também posso olhar para a lei de Gauss para o campo magnético. E a gente viu que, se eu fizer essa mesma analogia, o que eu encontro é que um padrão de campo magnético como esse nunca foi observado. Eu não tenho um fluxo magnético diferente de zero quando eu faço uma superfície fechada ao redor de qualquer objeto que tenha um campo magnético ao redor dele. Eu não consigo visualizar um fluxo diferente de zero. Isso é porque as linhas de campo magnético fazem círculos fechados. Então, pode até existir campo ali, mas o fluxo é zero. A soma de todo o campo que entra e o campo que sai, né, multiplicado de forma escalar, o produto escalar, com esse vetor dA, dá zero, certo? Então, esse padrão de campo magnético nunca foi visto ainda, né? Não foi visto ainda. E essa é a lei de Gauss para o magnetismo. Então, só aqui nós já temos duas equações de Maxwell. Quais são as outras, né? Nós vimos também que, por exemplo, a lei de Ampère, ela nos diz que, essa aqui no caso é a forma incompleta da lei de Ampère, a gente aprendeu isso por primeiro, né? Se nós fizermos uma integral de caminho fechado do produto escalar do campo magnético com o vetor dl, que é um vetor que ao integrar eu defino o meu caminho, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu estou olhando para um fio que tem corrente, aqui é a seção transversal do meu fio, a corrente está apontando para fora da tela, e o campo magnético está no sentido anti-horário aqui. Então, se eu fizer se eu integrar aqui um caminho fechado circular, eu vejo que o meu campo é paralelo ao meu dl em todo o caminho. Então, isso a gente já fez, né? A gente viu que, por exemplo, nesse caso, se eu fizer a integração do meu produto escalar do campo magnético com o dl, o resultado disso, essa integral de caminho fechado, é que eu tenho uma constante μ0 vezes a corrente que está dentro desse caminho. Então, com isso, eu consigo determinar o valor da corrente. Essa corrente é a corrente de cargas que estão se movendo, né? É uma corrente de condução. Ou seja, mas essa equação não está completa ainda. A gente aprendeu ela dessa forma por primeiro, mas agora nós temos condições de adicionar o que está faltando. Veja bem, essa é a lei de Ampère, mas eu não tenho campo magnético somente quando eu tenho cargas em movimento. Existe uma outra coisa que também gera o campo magnético, que é o fato de se eu tiver um campo elétrico que varia no tempo, então um fluxo elétrico nesse caso aqui, eu também tenho algo que se assemelha a uma corrente, que é a corrente de deslocamento. Isso acontece dentro de capacitores, por exemplo, quando eu tenho o capacitor carregando ou descarregando e eu tenho corrente no meu circuito, vocês vão lembrar que é nesse momento em que que o capacitor está carregando ou descarregando, que eu tenho corrente no circuito. Fora disso eu não tenho. Por quê? Porque é só no momento em que o capacitor está mudando a sua carga, ou seja, mudando o seu fluxo elétrico, é que eu tenho a corrente e a continuidade da corrente precisa ser respeitada. Então, se eu tenho cargas em movimento no fio, provavelmente eu tenho um fluxo elétrico variando no tempo dentro do meu capacitor. Então, essa é a corrente de deslocamento. Agora, com essa adição, a gente tem a lei de Ampère-Maxwell, e esta sim está completa.
Então, vamos falando novamente, né? Eu posso ter, por exemplo, um campo magnético se eu tiver uma corrente, são cargas em movimento, ou se eu tiver a variação temporal do fluxo elétrico. Então, dessas duas maneiras eu consigo estabelecer um campo magnético. E a lei de Faraday, que também ela depende da variação temporal, mas agora do fluxo magnético. Então, antes eu estava falando do fluxo elétrico, no caso aqui é o fluxo elétrico. Então, a variação temporal do fluxo elétrico gera um campo magnético. E a variação temporal do fluxo magnético gera um campo elétrico. Essa é a lei de Faraday. Então, a física é muito bonita porque ela é simétrica, né? Então, veja, aqui se eu tiver, por exemplo, um campo magnético numa área delimitada, que seria um fluxo, e isso variando no tempo, eu consigo ver uma força eletromotriz induzida nesse circuito. Então, para resolução desses circuitos, a gente sempre disse, né, que se eu fizer um caminho fechado do produto escalar do campo elétrico com o vetor de deslocamento, isso vai ser igual a zero, que é a minha diferença de potencial. Mas isso só acontece quando eu não tenho uma variação temporal do fluxo magnético. Nos casos em que eu tenho essa variação temporal de fluxo magnético, essa quantidade é diferente de zero. Essa é a lei de Faraday. E com isso, então, eu tenho as 4 equações de Maxwell, que somadas ao fato, a força eletromagnética, a força de Lorentz, ou seja, se eu tenho uma carga que está, uma carga que está se movendo, por exemplo, na presença de um campo elétrico e de um campo magnético, com uma certa velocidade, eu vou ter uma certa força agindo sobre essa carga. Então, essa é a força de Lorentz. Essas equações, as 4 equações de Maxwell somadas à força de Lorentz, elas podem descrever absolutamente todos os fenômenos que envolvem o eletromagnetismo. E essas equações, elas nunca foram refutadas. Até hoje, não se encontrou nenhuma evidência de que elas não tenham validade em alguma situação específica. Elas são válidas sempre. Então, isso é muito legal. Essas são as equações de Maxwell na forma integral. Então, a lei de Gauss, que é a integral de uma superfície fechada do produto escalar do campo elétrico com o vetor dA, é a carga que está dentro dessa superfície dividido pela constante ε0. A lei de Gauss para o magnetismo é equivalente, no entanto, eu não tenho monopolos magnéticos, eu não tenho uma carga magnética isolada, eu sempre tenho dipolos magnéticos. Então, por isso, essa integral é igual a zero. Ou seja, a integral de superfície fechada do fluxo magnético, digamos, do produto escalar do campo com o vetor dA é igual a zero. Isso nos diz que não existem, ou pelo menos que nunca foram observados, os monopolos magnéticos. A lei de Faraday, que nos diz que a variação temporal do fluxo magnético faz surgir uma força eletromotriz induzida, ou seja, um campo elétrico que é, no caso, circular. Então, aqui, essa lei de Faraday, e a gente tem também a lei de Ampère-Maxwell, que quando eu tiver uma corrente ou um fluxo elétrico que varia no tempo, eu vou ter um campo magnético associado a essa situação. Então, aqui no caso, esse campo elétrico é circular, esse campo magnético também é circular. E aqui o campo elétrico é radialmente para fora, como eu não tenho um campo magnético radial para fora, aqui no caso é igual a zero. Existe uma outra maneira de representar essas equações, um pouco mais usual, que é a forma diferencial. O escopo dessa disciplina não exige que a gente trabalhe dessa maneira, com esse formalismo matemático, mas eu trago aqui para vocês a título de curiosidade. Então, essa forma essa forma diferencial das equações de Maxwell. Aqui, então, se lê, por exemplo, que o divergente do campo elétrico é a densidade de carga dividido pelo ε0. Ou então, que o divergente do campo magnético é igual a zero. Aqui, no caso, é o rotacional do campo elétrico, é o negativo da variação temporal do campo magnético. E o rotacional do campo magnético é a densidade de corrente mais a variação temporal do campo elétrico. Então, eu espero que isso tenha trazido para vocês algo interessante para juntar todas essas informações que a gente viu durante o semestre, que não acabou ainda, temos toda a área 4 ainda, mas estamos chegando bem no fim. Até a próxima!